Olá, de volta aqui no nosso terceiro vídeo sobre o WebSocket com a AWS Lambda. Agora nós vamos criar a nossa função de fato para poder receber essa ação aqui no nosso WebSocket. Se você chegou agora nesse vídeo, essa é a terceira parte de uma playlist onde eu ensino como você trabalhar com a AWS Lambda e o WebSocket na AWS para construir uma aplicação bem robusta orientada a eventos utilizando o WebSocket, ok? Então, agora, nós já construímos no vídeo passado esse cliente aqui, esse recurso WebSocket, aliás, já construímos esse recurso, também já construímos aqui as nossas funções de conexão e desconexão, e agora o momento é de criar essa função aqui para quando ele receber aquela ação, aquele pequeno JSON ali com os dois parâmetros, action e e-mail, essa função então ser invocada para poder receber essa ação e dar prosseguimento na execução dessa ação hipotética, que pode ser qualquer coisa, de forma assíncrona no nosso back-end, ok? E depois, né, é claro que a gente vai continuar trabalhando aqui com o AWS CDK, certo? E se você já está gostando dessa playlist, está curtindo aí trabalhar com CDK e recursos servos da AWS, eu tenho um curso bem completo na plataforma Udemy. Você pode escanear esse QR Code aqui, você vai cair direto lá na página para você pode se inscrever nesse meu curso e aprender muito mais sobre outros recursos da AWS, inclusive utilizando aí o AWS Cloud Development Kit, ok? Mas, voltando aqui para o nosso projeto, onde nós já construímos aqui no vídeo passado, as nossas funções de conexão e desconexão, inclusive está até aqui o código delas, posso já fechar que eu não vou trabalhar mais com elas. Nós também construímos aqui o nosso WebSocket API, ok? Já testamos inclusive essa parte da conexão e desconexão dos nossos clientes utilizando aí o Postman para isso, tudo bem? Agora eu vou criar aquela outra função que eu já havia mostrado agora há pouco para receber uma ação enviada pelo nosso cliente. Essa ação pode representar qualquer coisa, importar um arquivo, importar uma foto, processar uma foto, de tal forma que essa ação ela pode demorar um certo tempo, justamente por isso que eu incluí ali uma fila do SQS para isso. Vou tentar simular justamente essa demora no processamento para que a gente possa depois avisar para o nosso cliente um tempo depois dizendo, olha, ok, processei a sua função. Então eu vou ter duas funções, a primeira delas é para receber essa minha ação, ok? Então eu vou criar aqui uma nova função, um novo handler. Eu vou copiar esse mesmo trecho que eu já havia colocado aqui, porque as configurações vão ser bem semelhantes, certo? Depois aqui, prosseguindo aqui dentro da mesma stack, de novo, eu estou utilizando uma única stack para poder criar todos os recursos. O ideal seria dividir em vários stacks, mas aqui eu quero manter simples para não ficar ocupando muito tempo do vídeo, ok? Eu vou chamar aqui então essa meu aqui de receiver, né? Algo que recebe essa minha ação para ser executada, ok? Então eu vou chamar ele também de receiver handler, tudo bem? Dá o nome aqui na minha função, receiver function, e consequentemente eu vou precisar ter um outro arquivo para representar, né, que é o código da minha função que de fato será executado, ok? Aqui eu vou colocar algumas diferenças aqui nessa minha função. Primeiro, eu vou habilitar o tracing, certo? Faltou a vírgula aqui. Eu vou habilitar o tracing, ou seja, eu vou instrumentar a execução dessa minha função utilizando o X-Ray. Algo bem interessante também, se você quer saber mais sobre o X-Ray, o que a gente pode fazer com ele, lá no meu curso, que eu já mostrei o link para você, você aprende muito mais sobre como instrumentar a execução de funções Lambda com o X-Ray, ok? E aqui eu preciso passar uma variável de ambiente para dentro da minha função, que é o endpoint do meu WebSocket API, essa constante que eu já havia criado aqui. Como é que eu posso fazer isso? Bom, eu dou um nome qualquer aqui, por exemplo, AWS API Endpoint, certo? E passo o valor ali dessa minha constante lá para dentro da minha função, tudo bem? A minha função que vai tratar essa ação que vai receber, em algum momento ela vai precisar conversar com esse nosso recurso aqui, o WebSocket que foi criado. Esse recurso aqui. Aliás, esse daqui. Em algum momento ele vai precisar conversar dizendo, olha, o cliente ainda está aí, eu quero mandar uma informação para ele, eu quero desconectar esse cliente que está lá. Então eu preciso fazer o seguinte, eu preciso pegar aquele recurso lá, o WebSocket API, que é o que a gente criou no vídeo passado, e dar permissão para que esse meu handler, o receiver handler, gerencie as conexões no meu WebSocket API, ok? O que significa gerenciar as conexões? Saber se o cliente ainda está conectado,
enviar uma informação para ele ou desconectar. Basicamente isso que a gente precisa ter de permissão para essa nossa função, ok? Agora, como que essa função aqui ela vai ser invocada pelo meu WebSocket? Vamos lembrar aqui no vídeo passado que a gente criou também aqui essas duas funções, que são rotas, mas aqui são rotas específicas, são rotas de conexão e rota de desconexão, certo? A gente pode criar outras rotas do nosso WebSocket API. Que forma? Só pegar o meu recurso aqui que eu criei agora há pouco e adicionar novas rotas, certo? E aí eu vou falar para ele o seguinte, ó, essa rota aqui chama, por exemplo, Action 1. Poderia ser import file, import foto, por exemplo. Vou chamar de Action 1 aqui para ficar genérico. E aí eu digo o seguinte, olha, quando alguém enviar uma mensagem pelo meu canal do WebSocket, que já está conectado, obviamente, com esse parâmetro, o teu parâmetro action, com esse nome aqui, quero que você faça o seguinte, eu quero que você crie aqui uma integração, do mesmo jeito que a gente fez lá nas funções de conexão e desconexão. Então eu crio uma conexão, uma integração com a minha função Lambda, eu vou chamar ela aqui de receiver handler, certo? E você invoque essa minha função. Simples assim. Ou seja, quando alguém enviar alguma mensagem contendo um atributo lá dentro, que eu vou mostrar daqui a pouco, contendo esse valor aqui, essa minha função vai ser invocada, contendo a mensagem, inclusive, dentro dela. A gente vai poder ver isso daqui a pouco, ok? Veja que é muito simples criar, então, essas rotas dentro do nosso WebSocket API. Ainda lembrando, eu vou repetir isso sempre, o gerenciamento da conexão é feito pelo recurso WebSocket API e não pela minha função. Minha função só recebe o evento dizendo, olha, alguém enviou essa mensagem aqui. A função trata, morre, o cliente se mantém conectado lá no WebSocket API, ok? Bom, vamos então criar essa nossa função para receber esse evento então. Copiar aqui o nome do arquivo, lá na nossa pasta Lambda que eu já havia criado no vídeo passado também, eu vou criar aqui um novo arquivo, certo? E começar aqui a escrever o código da minha função para receber então esse evento. Aqui eu vou fazer algo muito simples, é receber aquele evento, coletar algumas informações importantes aqui, tanto da mensagem que eu recebi, quanto da execução da função Lambda na AWS, e depois, mais para frente, eu vou despachar uma mensagem pela fila dizendo, olha, recebi esse evento aqui, trata aí. E eu acabei meu trabalho, tá? Basicamente é isso que a gente vai fazer, ou seja, o meu exemplo, ele não é tão significativo assim, justamente para ficar mais simples de ser entendido e se concentrar aqui na tecnologia em si que a gente está utilizando, ok? Então eu vou importar de novo aqui algumas coisas lá da nossa biblioteca AWS Lambda, tá? Certo? Lá da from AWS Lambda, né? Faltou as aspas aqui inclusive, certo? Eu vou importar aquelas duas partes que eu já havia colocado, o API Gateway Proxy Event e o API Gateway Proxy Result, certo? E também aqui vou importar o contexto. Agora a gente vai utilizar aqui um pouquinho desse contexto dentro do código aqui nosso, certo? Eu vou aproveitar que também, embora a gente não vá usar já nesse momento aqui, mas vamos importar aqui também a parte do X-Ray, certo? Do X-Ray, lá da nossa biblioteca que eu já importei, dentro aqui do nosso projeto, o X-Ray SDK, que é para instrumentar a execução aqui das nossas funções, certo? Quando eu receber aquela ação, eu vou gerar aqui um número aleatório, tá? Um ID. Então, eu vou importar aquela outra biblioteca que eu também coloquei o ID, certo? Bom, aqui agora algo importante, né? Já importei aqui três partes aqui que eu vou utilizar no meu código, mas tem uma aqui que é extremamente importante, que eu vou trazer do AWS SDK. Não confunda com CDK, que é de Cloud Development Kit. Aqui eu vou importar uma parte do AWS CDK, SDK, desculpa. AWS SDK, que é a parte que permite com que a gente crie, estabeleça conexões com outros recursos da AWS. No meu caso aqui agora vai ser a fila do SQS e também o próprio WebSocket API, ok? Então aqui eu vou importar aqui o API Gateway Management API. Eu vou utilizar primeiramente isso daqui para poder criar um
cliente do meu API Gateway WebSocket, tá? Vou copiar o nome aqui, que eu vou usar o mesmo nome, certo? E aí eu vou criar esse meu API Gateway Management API. Com ele, eu vou conseguir falar com o cliente que está conectado lá no WebSocket API. Aí você pode estar se perguntando assim, mas lá quando a gente tem o API Gateway REST, é a resposta da minha função Lambda que vai como resposta para o cliente que está conectado no REST. Sim, lá é daquele jeito. Agora com o WebSocket API, não. A resposta da minha função Lambda não é a resposta que vai para o meu cliente, até porque isso pode ser assíncrono. Na mesma execução da função Lambda, eu posso ter 2, 3, 4 respostas para o meu cliente que está conectado, porque é assíncrono, né? Lá na conexão REST é síncrono, né? Sem o A, ok? Mas aqui eu vou fazer o seguinte, eu tenho um parâmetro que eu posso utilizar aqui na construção do meu cliente do Web API, do WebSocket API, que é o seguinte, ó, é o endpoint. Qual que é o endpoint que eu preciso criar esse cliente para conectar no meu WebSocket API? Essa informação aqui a gente já criou lá na stack, que é essa daqui, ó. WebSocket API Endpoint. Eu passei como uma variável de ambiente para dentro aqui da minha função. Então eu consigo capturar, vou copiar esse nome aqui, eu consigo capturar aqui dentro, vou criar uma constante, vou chamar aqui de WS API Endpoint, certo? Eu consigo capturar aqui no Node.js em process env ponto o nome daquela minha variável de ambiente que eu estou passando lá para dentro. Como isso daqui pode ou não existir, então ela vai ser opcional, então eu vou dizendo que não, ela existe sim, tenho certeza que existe, mas ela tem um prefixo, são 6 caracteres lá na frente que eu não preciso utilizar aqui dentro, então eu vou remover esses 6 valores ali dentro, que basicamente se você olhar lá no nosso no endereço, é esse endereço aqui que eu vou receber como parâmetro, tá? Mas esses 3 aqui eu não preciso quando eu utilizo o SDK da AWS, certo? Então, agora eu posso dizer o seguinte, ó, quando eu estiver construindo o meu cliente aqui, eu quero me conectar nesse endpoint aqui do WebSocket API, tudo bem? Bom, se eu quero instrumentar a execução dessa minha função aqui, né, todas as execuções dessa minha função, eu posso fazer o seguinte, olha, eu posso pegar ali o meu AWS X-Ray que eu importei e falar o seguinte, olha, tudo o que acontecer dentro da AWS SDK, que é a biblioteca da AWS para poder acessar os recursos da AWS, eu quero que você instrumente com X-Ray. Ou seja, quando eu utilizar esse cliente aqui do WebSocket API para poder acessar os clientes que estão conectados ao WebSocket API, o X-Ray vai instrumentar para a gente. Vai ficar muito legal depois lá no final do vídeo. Segue até o finalzinho dessa playlist aqui, vai ficar um traço do X-Ray muito bacana, conectando duas funções através de uma fila, acessando vários recursos, fica muito interessante, ok? Isso é importante para a gente entender o funcionamento das funções Lambda na AWS, certo? Bom, agora eu vou começar a escrever aqui a minha função, né? Então, vou criar aqui a minha função assíncrona, certo? Vou chamar ela aqui de handler. Ela vai receber um evento desse tipo aqui, Gateway Proxy Event, certo? Ela vai receber aqui também um contexto, agora a gente vai utilizar aqui para obter informações da execução da função lambda na AWS. E ela vai retornar aqui uma promise, agora sim aqui vai precisar ser assíncrona, né? Que vai ser desse tipo aqui, ó, gateway proxy result, certo? Para evitar que também o que ele está reclamando aqui, eu vou retornar aqui dizendo que deu tudo certo a minha execução, com o body, que é o outro parâmetro obrigatório, ok. Ah, mas essa é a resposta que vai para o meu cliente lá conectado no WebSocket? Não, essa daqui é a resposta que vai para a AWS dizendo que, olha, ok, a minha execução foi feita com sucesso. Eu vou mostrar daqui a pouco como que de fato a resposta vai lá para o meu cliente da AWS, ok? Novamente aqui eu vou criar uma mensagem de log que a gente poder observar lá no CloudLogic Logs, tá? Que é o evento que está chegando aqui para mim. Aqui é um evento diferente daqueles outros lá de conexão e desconexão, certo? Onde eu estou imprimindo aqui esse primeiro parâmetro que eu estou recebendo, que é o evento. De novo, importante você sempre se lembrar que
Isso aqui é só para a gente poder testar, então o ideal é você remover esse evento depois, porque ele é bem grande também. Então não fique com isso gerando logs lá na AWS, certo? Bom, informações importantes que eu posso conectar, aliás, coletar aqui da minha função Lambda é qual que é o request ID, né? Ou seja, a identificação única da minha função em execução. Isso daqui está dentro do contexto AWS Request ID. É importante você obter, cada execução da função Lambda tem um ID diferente. Mas é importante você fazer trace depois. E aqui é algo muito importante, Connection ID, ou seja, é aquela identificação quando o cliente se conecta no WebSocket e aí ele começa a conversar com as nossas funções Lambda através das rotas. Aqui a gente tem condições de extrair qual que é o Connection ID para a gente poder conversar com o cliente depois, né? Cada cliente se conecta vai receber um Connection ID. E eu posso obter aqui, ó, informações do body que chega, né? No final de contas, essa função foi invocada por uma ação, então tem uma mensagem ali dentro, tá? Essa ação no body vem no formato JSON, então eu vou fazer o parse disso daqui, certo? Pode ou não vir, né? O body aqui é opcional, mas eu já vou simplificar aqui e dizer que sempre vem. E aí lá dentro eu tenho o parâmetro e-mail, tá? E ele vai ser string. Poderia criar aqui uma interface para definir exatamente qual que é o evento que eu recebo, para ficar mais fácil aqui no TypeScript, né? Mas é muito simples, então eu não vou me alongar, tá? E aí então eu vou gerar um log, esse log sim é importante ele existir, dizendo o seguinte, olha, eu recebi uma mensagem desse e-mail aqui, tá? Talvez até o e-mail não pudesse ficar aqui no log, mas tudo bem, só para demonstrar. O ID da conexão nesse momento aqui é esse daqui, que eu já extraí do evento, tá? E o request ID do meu lambda que está em execução, vocês vão ver que cada hora vai ser um, né? É esse daqui, lambda request ID que eu extraí do contexto, certo? Então aqui dentro eu tenho já todas as informações do evento que eu recebi, certo? Bom, o que eu vou fazer com isso? Eu vou criar uma transação. É bem interessante na AWS você sempre ter, aliás, não na AWS, em qualquer lugar que você trata eventos assíncronos, né, você cria uma transação sua interna, né, poderia ser esse request ID aqui, até poderia, mas eu gosto de criar a minha própria transação aqui dentro, e aí eu vou dizer para o meu cliente o seguinte, olha, eu recebi essa sua solicitação para executar aquela ação que, de novo, pode ser qualquer coisa, importar uma foto, importar um arquivo de notas fiscais, coisas desse tipo, tá? Eu vou montar aqui uma resposta para ele, ó. Você aqui que enviou em nome desse usuário, desse e-mail, tá? Eu criei uma transação aqui para você, para o meu controle interno, e o status aqui dessa ação tá recebido, ou seja, eu comecei a processar essa sua ação e eu vou mandar essa resposta lá para o meu cliente que está conectado no WebSocket, certo? Então eu vou pegar o meu cliente do API Gateway aqui, que eu criei um pouco mais cedo nesse vídeo, esse meu cliente aqui, que já sabe, né, já aponta para o meu WebSocket API, e vou falar para ele o seguinte, olha, envie uma informação, tá, para um cliente que está conectado nesse Connection ID aqui. Então veja que aqui é a informação do cliente que está conectado no WebSocket API, eu quero mandar a informação para ele especificamente. Lembrando que pode ter vários clientes conectados ao mesmo tempo, né? E a informação que eu quero enviar para ele é essa daqui, ó, que eu acabei de criar, é um JSON com esses campos aqui, bem simples, tá? Essa operação aqui é uma operação assíncrona, tá? Então eu preciso aguardar até que a minha execução finalize, certo? Essa é a razão aqui da gente ter marcado a nossa função como assíncrona, que eu preciso aguardar até que essa execução, utilizando o SDK AWS, ela de fato se conclua para depois eu retornar aqui e encerrar o contexto de execução da minha função Lambda, ok? Então, com isso daqui, a gente vai conseguir testar agora o recebimento de ações através do WebSocket API, ok? Então, eu vou abrir meu terminal aqui e vou executar de novo lá aquele comando para poder fazer o deployment dessa minha alteração lá na AWS. Daqui a pouquinho, nesse vídeo ainda, a gente volta para poder testar essa implementação. Pronto, o processo de deployment aqui já foi concluído. Vou voltar aqui para o console da AWS. Vou dar um refresh aqui na página de rotas do meu WebSocket API, que eu já tinha aberto.
agora eu tenho aqui, ó, Action One, é uma nova rota que eu já havia criado, que eu criei agora, inclusive, que está apontando para uma outra função que eu também criei agora nesse vídeo. E aí, o trigger de execução dessa minha função é o mesmo WebSocket API, porém, ele está vinculado a uma ação diferente, ok? Que é essa ação customizada que eu havia criado aqui agora há pouco. Como é que eu posso testar isso? Vou abrir aqui de novo aqui o meu Postman, de volta aqui no meu Postman, vou me conectar no meu WebSocket API. Nesse momento, aquela minha função de conexão ela vai ser invocada, dizendo, olha, tem um cliente aqui que se conectou, certo? Depois a gente olha ela daqui a pouco. E eu vou enviar aqui uma mensagem através dessa minha conexão WebSocket API. Vou mudar aqui para JSON só para ficar mais colorido aqui, não precisaria, tá? Eu posso mandar aqui um parâmetro, esse é um parâmetro do WebSocket API da AWS, tá? Onde aqui dentro eu defino qual que é uma ação. De onde que eu estou tirando esse Action One? Vamos voltar lá para o nosso projeto, lá no Visual Studio, observar aqui a nossa stack, que eu defini aqui, olha só, uma rota. Eu adicionei uma rota, que inclusive eu mostrei agora há pouco no console da AWS do WebSocket API, Action One, de nome Action One. Quando eu receber alguma mensagem através dessa rota, essa função vai ser invocada, que é justamente o que eu quero demonstrar aqui agora nessa parte desse vídeo, ok? E aí então eu vou mandar aquele e-mail, né, o parâmetro que esse parâmetro que eu estou capturando de dentro da minha função. Vamos voltar de volta lá no nosso projeto do Visual Studio, observar que dentro do código da minha função eu estou extraindo do body do meu evento o qual que é o e-mail, né, em nome de quem que eu quero executar essa ação, ok? Então, vou enviar essa minha informação aqui. E aí eu recebi uma resposta. Quem que enviou essa resposta para mim? Ora, foi a função que foi invocada quando essa ação, né, recebeu, tem uma rota configurada para invocar a minha função que eu acabei de criar. Repare que aqui eu tenho o e-mail, o transaction ID e o status. Quem que montou esse body? De volta lá na nossa função, foi justamente esse ponto aqui, ó. Aqui é que eu enviei ou postei, né, que é o caso como termo correto aqui utilizado no WebSocket API, eu postei essa minha informação para o meu cliente que estava conectado com esse ID aqui. E a gente gerou um log lá, né, gerou um log lá no console no CloudWatch da AWS. Vou dar uma olhadinha então como é que esse log apareceu lá para gente. De volta aqui então, eu vou abrir aqui de novo o CloudWatch Logs, e aí eu vou abrir o seguinte, ó, vou abrir o log da minha função de conexão e também eu vou abrir o log dessa minha função receptora das minhas ações, ok? Então vou abrir aqui de novo aqui, ó, o Connection Handler, esse daqui, e o Receiver Function aqui também. Coloquei nomes errados aqui, mas tudo bem. E aqui dentro eu tenho um log group, outro log group, né? Ó, acabou de ser executado, 14:58. E aqui dentro, então, eu tenho aquele mesmo evento que eu já mostrei, mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, ó. Foi um evento de conexão e o connection ID é esse daqui, ó. Guarda aqui, ó. F7 final A igual, certo? E aí lá dentro, então, do log de execução da minha função que recebeu aquele evento, eu tenho aqui, ó, vou mostrar o evento aqui daqui a pouco, mas eu tenho, ó, recebi uma ação em nome desse e-mail aqui e o connection ID está aqui, ó, F7A igual, né? O mesmo connection ID, ou seja, o meu cliente se manteve conectado e aqui essa minha informação, connection ID, ela é propagada para todas as funções e rotas daquele WebSocket API, certo? E aqui o evento, né, que eu recebia é um pouco parecido com aquele, um pouco menor, mas parecido, onde eu tenho aqui, ó, qual que é o connection ID de quem enviou, afinal de contas, qual que é o cliente que está conectado lá, e o body da execução. Inclusive, eu tenho até acesso a qual ação que foi de fato utilizada para rotear essa minha execução dessa minha função Lambda, ok? E, detalhe, o meu cliente ainda está conectado aqui, certo? Eu posso, inclusive, ó, mandar uma outra mensagem para ele, ele ainda está conectado, olha só, minha função, se você não reparou aqui direitinho, eu vou colapsar os logs aqui, ela começou a execução e acabou, certo? Mas o cliente ainda está conectado lá. Se eu enviar aqui uma nova mensagem para ele, eu vou receber aqui, ó, você mandou uma nova ação em nome de outro e-mail, outro transaction ID, olha só, outro transaction ID, que é essa identificação da nossa transação. Se eu voltar aqui para o CloudWatch Logs,
eu vou perceber o seguinte, ó, vai ter um outro conjunto de logs de execução dessa minha função lambda, olha só. Tem um start aqui, um end, que foi o primeiro que eu fiz, agora o segundo, start end de novo, em nome desse outro usuário. Então, a nossa função ela vai sendo invocada à medida que ações que vão sendo encaminhadas para essa função. Lembrando também que eu posso ter várias funções Lambda com várias rotas, várias ações no WebSocket API. Então, olha que bacana, meu cliente se mantém conectado, recebendo mensagens assíncronas de execução da nossa função. Nossa função só é invocada quando a mensagem de si é enviada, certo? Mas tem muito mais coisa ainda a mostrar nessa playlist. Convido você a seguir para o próximo vídeo e aprender mais sobre essa questão de mensagens assíncronas com o WebSocket API. Vamos lá?